e estatais extremamente baratas em qualquer múltiplo que você quiser olhar. Vale a pena tomar o risco? Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Como sempre, meu nome é Bruce Barbosa e venho aqui falar para vocês sobre ações. Hoje, estatais. A gente está vendo uma reviravolta aí no mercado financeiro brasileiro, principalmente impactando as estatais. Eu vou falar das duas principais federais hoje, né? Banco do Brasil e Petrobras. A gente pode voltar na próxima semana e falar de uma Sabesp. Tem algumas coisas interessantes aí que tem uma, digamos, uma dinâmica de resultados bem diferentes das estatais federais. Então comente aqui se você quiser escutar. Desde 10 de outubro de 2022, quando o Ibovespa bateu ali a máxima antes do Lula começar a falar demais, antes do Lula começar a falar da política econômica que eles vão adotar, o Ibovespa caiu mais ou menos uns 12%, Banco do Brasil e Petrobras despencaram, Banco do Brasil 21% e Petrobras 28% desde lá. Então assim, o mercado está com medo de um novo governo Dilma, o mercado está com medo que o governo Lula faça a mesma coisa nas estatais que o governo Dilma. Vamos estudar cada uma delas no detalhe. Olhando o Banco do Brasil, olhando o passado, né, olhando os dados passados, o Banco do Brasil está extremamente barata, negociando a 3,5 vezes lucros, um negócio excepcional. Inclusive um pouquinho mais cara, só que ela bateu na mínima ali de 2016 na hora do impeachment, lembrando que ali o mercado já estava o Brasil já estava em recessão, o juro já estava em 17 e tudo mais. E o lucro de Banco do Brasil vem subindo muito forte nos últimos trimestres, principalmente pelo empréstimo agro, né? O Banco do Brasil vem ganhando bastante dinheiro com o agro, isso vem dando uma lucratividade bastante boa para o banco. Você olhando qualquer múltiplo de Banco do Brasil passado, parece que o Banco do Brasil é a melhor empresa do mundo. Com ROI de 18,70%, você não quer olhar ROIC porque banco não tem EBITDA, né? Na verdade, você não quer olhar nem EV/EBITDA e nem ROIC, porque banco não tem EBITDA, porque o EBITDA tira os juros da conta e o banco ganha bastante dinheiro com juros. Então a gente não olha EBITDA, não olha ROIC. Preço-lucro de 3,3 vezes, bastante barato. Se você for olhar preço sobre patrimônio, qualquer tipo de múltiplo que você olhar, você vai ver que o Banco do Brasil estava muito saudável até agora. Petrobras, exatamente a mesma coisa, a gente vê aqui o crescimento de EBITDA gigantesco de Petrobras nos últimos trimestres e a Petrobras negocia a um múltiplo extraordinário. Petrobras sim tem EBITDA, né, porque eles não ganham dinheiro emprestando dinheiro ou não ganham dinheiro com juros. A Petrobras negocia 1,6 vezes EBITDA, um negócio assim excepcional, uma empresa bastante saudável, ganhando dinheiro com o petróleo para cima, né? O petróleo está num nível bastante bom para a Petrobras, mas Petrobras negociando num nível bastante baixo. Responda para mim, você tem alguma estatal no seu portfólio? Tem Banco do Brasil ou Petrobras? Ou acha que vale a pena comprá-las? Está de olhos abertos, olhos arregalados atrás? Comente aqui embaixo, vamos discutir. Mas o que aconteceu nos últimos dias, né? Câmara aprova mudança em lei das estatais que libera mercadante para presidente do BNDES. Então assim, ok, BNDES não é Petro nem Vale, então você fala, ok, né, o mercadante não vai atrapalhar a minha vida. Ele vai ficar lá no BNDES dando empréstimo para quem ele quiser, eu vou ficar aqui com Petro e Vale tranquilão. Mas a Miriam Leitão comenta um negócio bem interessante. Sobre flexibilização da lei das estatais, pretexto foi a Luiz e o mercadante, mas a vontade é do Centrão. O que está acontecendo? O Centrão abriu a sua boca voraz para cargos nas estatais. A mesma coisa que aconteceu lá no governo Dilma, a mesma coisa que aconteceu lá entre 2010 e 2016, mais ou menos. O Centrão quer cargos. Inclusive, muita gente falou que o Centrão não quer mais cargos e que agora mudou, o mundo mudou e tudo mais. Não parece ser o caso, parece que voltamos à mesma coisa que a gente já viu lá no passado. Então assim, será que vale a pena comprar estatais e correr esse risco? Vamos parar um minuto e vamos olhar para o passado, vamos entrar no túnel do tempo. Como foi Banco do Brasil e Petrobras entre 2010 e 2016, que foi o período onde o Ibovespa caiu 37% mais ou menos, até o impeachment da Dilma em março, mais ou menos, de 2016, né? Então, olhando assim, Banco do Brasil caiu 23%, caiu muito menos que o Ibov, você fala, cara, Banco do Brasil tá melhor que o Ibov, um bom investimento, certo? Petrobras caiu gigantescos 83%. Aí você me pergunta, Bruce, mas por que Banco do Brasil não caiu tanto que nem Petrobras? É fácil. No Brasil, os bancos são super regulados. A nossa regulação bancária é muito boa, mesmo comparando o Brasil com pares internacionais. Então, o governo Dilma, tentando fazer qualquer barbaridade que eles quisessem fazer no governo, não conseguiram fazer muita coisa no Banco do Brasil. Já na Petrobras, eles usaram a empresa para financiar combustível.
Então a Petrobras sofreu muito mais. Vocês lembram, né? Deu 50 bilhões de prejuízo um trimestre, a Petrobras ficou super endividada, estava ameaçando quebrar, inclusive o pessoal falava se o governo ia salvar ou não a Petrobras se ela tivesse algum problema. Por sorte não teve. Mas nos bancos não dá para fazer assim, porque o Banco Central regula, então o Banco Central já iria atuar muito antes de acontecer alguma coisa assim como aconteceu com Petrobras. Por isso que Petrobras sofreu muito mais que Banco do Brasil. Olhando, obviamente, a longo prazo, cotações seguem resultados, como você que já vê aqui o nosso vídeo toda semana está cansado de saber, mas tem um negócio interessante. Eu peguei aqui a Petrobras desde, sei lá, meados de 95 até hoje, o lucro dela é o verde, o EBITDA dela é o azul e dá para ver que as ações seguem mais ou menos, né? Obviamente não é um negócio matemático, mas segue bem de perto o lucro e o EBITDA da empresa. Mas o que aconteceu entre 2010 e 2016? O EBITDA da Petrobras nem caiu tanto assim, até ficou mais ou menos estável e tal, mas o preço das ações caiu e o lucro também caiu. Por quê? O preço das ações caiu junto com o lucro, obviamente, mas assim, caindo o lucro e a empresa dando prejuízo e financiando o combustível da população, o mercado ficou muito mais pessimista com a empresa. Então, mesmo que o EBITDA tenha até segurado um pouco mais, o preço das ações caiu muito mais. Vamos dar uma olhada como é que foi Banco do Brasil. Banco do Brasil, alguma coisa parecida. Eu marquei aqui também entre 2010 e 2016, que foi o período digamos, da crise, né, da bolsa caindo. As ações de Banco do Brasil nem caíram tanto e nem os lucros. Quer dizer, mesmo com o Centrão, ou talvez naquela época não era o Centrão, né? Mas mesmo como os amigos dos políticos ocupando cargos no Banco do Brasil e fazendo várias coisas que a gente lembra daquela época, né? Dando empréstimos para amigos do rei e fazendo um fuzuê no balanço do banco, isso não impactou tanto o banco assim, até caiu um pouquinho o lucro deles, as ações também caíram um pouquinho, mas foi só a gente ter um impeachment com uma gestão mais profissional, você vê que Banco do Brasil disparou, né? A Petrobras aconteceu exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, e você fala, putz, então vale a pena comprar Banco do Brasil, né? Ganhou do Ibovespa mesmo nesse período trágico? Talvez. Dê uma olhada aqui comigo neste gráfico. Eu estou mostrando aqui o Ibovespa caindo 37%, Banco do Brasil caindo 23%, mas os dois bancos que são competidores de Banco do Brasil caíram muito menos, né? Itaú subiram, né? Nem caíram. Entre 2010 e 2016, o Itaú subiu 12%, o Bradescão subiu 17%. Então assim, cara, muito melhor comprar Banco do Brasil é comprar Bradescão ou Itaú. Eu, pessoalmente, prefiro o Itaú. Acho que o Bradesco está tendo mais problemas de crédito que o Itaú, a gente já viu no último balanço deles. Mas olha só que negócio maravilhoso. O CDI subiu mais que todos eles. Aí o pessoal fala, não, mas o banco ganha com juros altos. Não necessariamente, porque se a economia vai para o buraco, o banco tem bastante prejuízo com inadimplência. Então as pessoas não conseguem pagar os empréstimos, o banco tem prejuízo e os bancos sofrem nas crises. Por isso que o CDI foi muito melhor que os bancos. Um CDI muito alto, um CDI de 13,75 que a gente tem hoje, ou 14,25 que a gente tinha nessa época, ganha até dos bancos, porque os bancos não conseguem crescer seu lucro recorrentemente todos os anos nesse ritmo. E obviamente teve alguma mudança de múltiplos também. Então assim, se você vai comprar alguma coisa, pense muito bem, você precisa comprar alguma coisa não que ganhe de Banco do Brasil ou de Petrobras e não que ganhe do Ibovespa, mas que ganhe de todo mundo e ganhe do CDI, porque não faz nenhum sentido você comprar uma ação que perca do CDI no longo prazo, porque é muito melhor você deixar o seu dinheiro tranquilão no CDI. Aí você me pergunta, Bruce, mas qual é essa empresa que consegue ganhar do CDI, consegue ganhar dos bancos, consegue ganhar de Banco do Brasil, de Petrobras, do Ibovespa e de todo mundo? Eu te digo, é uma petroleira que exporta petróleo, não depende do Brasil, não depende da Petrobras, não depende do governo, negociando um múltiplo muito baixo e está com uma produção crescendo bastante forte. Obviamente a PetroRio tem bastante potencial para bater no CDI mesmo de 13,75% ao ano, mesmo que o CDI suba. Então assim, você tem que ser muito, muito seletivo nas ações que você tem agora, que ajuda, conte conosco. Então agora eu vou lançar um desafio para vocês e a gente discute isso na próxima semana. Quais são as ações que têm potencial para ganhar de um CDI de 13,75% nos próximos, digamos, nesse ciclo, no próximo governo Lula, em 4 anos? Comente aqui que eu quero saber. Um abração.